Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixar crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês aí em casa que nos acompanham através dos meios de comunicação, comece agora a sua evangelização compartilhando este link para que mais pessoas em casa possam acompanhar essa palavra do Senhor. E nós aqui presentes agradecemos a Deus por estarmos aqui mais um domingo na casa do Senhor, onde nós vemos essa passagem mais uma vez, uma parábola muito bonita de Jesus Cristo. No domingo passado nós vimos a parábola do semeador, onde Jesus nos preocupava a passar as preocupações internas da nossa vida, que nós éramos o terreno naquela passagem, né? Então era o nosso coração. Nosso coração estava em qual terreno no domingo passado? Jesus deixou claro para nós a preocupação interna do nosso coração. Hoje, ao contrário disso, Jesus nos preocupa com as partes externas da nossa vida. Hoje nós não somos o terreno, hoje nós somos o trigo. Nós somos a semente do trigo. E diz a palavra hoje que esse homem bom semeou o trigo. E aí, quando dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Esse dormir, então, hoje na Bíblia, significa quando nós fechamos nossos olhos para a nossa fé. Quando nós fechamos o nosso coração, a nossa fé católica, o inimigo vem e semeia o joio. Então, hoje, essa passagem é muito importante para nós, porque diz a palavra que o joio cresceu junto ao trigo. Eles eram iguais, parecidíssimos. E hoje, esse joio significa aquelas pessoas que parecem ter fé, mas não têm fé. Nós chamamos de hereges. São aquelas pessoas que pegam os ensinamentos da igreja, e aí pegam um catecismo, por exemplo, aí começa a ver os dogmas. Esse eu creio, esse eu não creio. Ele quer fazer a sua doutrina, né? Ele escolhe o que ele acha mais viável para ele. Esse é o joio, que significa para nós aquela pessoa que vai crescer junto conosco, mas nós não vamos reconhecer, porque eles são iguais. Eles são parecidíssimos com o trigo. Até que existe também essa passagem hoje dizendo para nós termos essa paciência, porque Jesus, ao contar a parábola, disse que os empregados perguntaram ao dono se pudesse então arrancar o joio. Ele falou: não, deixa que cresça. Por que deixa que cresça? Porque se arrancasse antes do crescimento das espigas, era capaz de arrancar o joio e o trigo junto. Então ele vem mostrar hoje para nós que nós temos que ter essa paciência, porque existem pessoas ao nosso lado que podem ser um joio na nossa vida, mas que na verdade, se nós formos pacientes, nós cultivarmos essa semente, existe uma conversão. E essa pessoa que era joio passa a ser trigo na nossa vida. E ao inverso também.
pessoas que acreditávamos que éramos trigo, na verdade era joio da nossa vida. Então fica aqui hoje essa meditação para nós tomarmos cuidados e ao mesmo tempo sermos pacientes, porque pode ser que existem pessoas boas no meio de nós, que muitas das vezes por causa de uma risguinha, alguma coisinha, a gente julga, né? A gente julga a pessoa sem conhecer. E aí começa a imaginar que essa pessoa era um joio, mas que na verdade ela era um trigo. Então hoje fica essa meditação para ser levado e se questionarmos também o que nós somos na nossa vida, o joio ou o trigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,